Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tudo bem com você? Bom, estamos em mais um Papo Cabeça. Agora estou sozinha sem estar entrevistando ninguém, mas hoje nós vamos falar sobre algo muito especial, que é qual é o seu sonho que você ainda não realizou? Qual é o seu sonho que você está com medo, que você está se sentindo frustrado porque ainda não conseguiu realizar? É sobre isso. Você tem um sonho? Vamos falar sobre sonhos. Vamos falar sobre desejos de vida, sobre propósito de vida. Então, qual é o seu propósito que move você estar vivendo? Bom, eu gostaria de falar algo muito especial. Lá no Instagram, eu tenho falado muito sobre o Viver Bem, que era um grupo que eu tinha de mulheres, né, em que nós trabalhávamos sobre emagrecimento. E vamos aqui de chazinho comigo para poder ficar tranquila. Hum, hum. E nesse grupo chamado Viver Bem, eu trabalhava com a técnica do SSI, meu método, que é a saúde do ser integral. Porque eu trabalho alma, corpo e espírito. Então, nada mais justo do que trabalharmos também essa alimentação e mudança de mente. E eu tenho uma frase que é minha, uma frase que eu sempre falei muito, que antes de reeducar o seu estômago, é preciso psicoeducar a mente. E durante muito tempo eu trabalhei. Por quê? Aos 30 anos eu fui mãe pela segunda vez. Eu já estava na perimenopausa, mas eu não sabia. Que, como vocês sabem, eu tenho já 2 livros falando sobre a menopausa. E eu entrei na menopausa aos 38. Então, aos 30, eu já estava na perimenopausa. E não consegui emagrecer. Fui mãe aos 30, cheguei a quase 75 quilos e eu tenho 1,56 m. Na época eu tinha 58. Depois eu diminuí esses 2 centímetros ao longo da menopausa. Bom, obesa, me sentindo com a autoestima lá no chão, nada bem, fui participar de um grupo que era os Vigilantes do Peso, que estava aqui no Brasil e terminou em 2024. Participando do Vigilante do Peso, eu comecei a perceber que ali não era só uma balança eu ter que me pesar. Ali tinha algo muito maior que poderia ser feito. E aí eu criei o Viver Bem. O viver bem não era só o se pesar e controlar o seu peso para que ele conseguisse diminuir, mas sim se alimentar de uma maneira consciente. Era uma metanoia, era uma mudança de mente. Era compreender os benefícios que aquele alimento tem para a minha saúde. Então eu comecei a dar palestras em vários lugares, comecei a fazer atividade física, tinha uma nutricionista na época que ajudava a montar algumas estratégias alimentares, mas basicamente eu fazia tudo sozinha no grupo, né? E falava sobre palestra da água. Gente, era muito bacana porque a palestra da água, na aula seguinte, as minhas alunas todas de garrafinha. E elas não estavam de garrafinha porque elas eram obrigadas a estar com a garrafa, mas é porque elas começaram a entender a importância de beber água, que não é só para o rins, mas que é para a pele, para o cabelo, para o próprio sangue, que precisa de água para circular melhor e levar esse sangue para todos os nossos órgãos, e a água também ajudar todos esses nossos órgãos aqui dentro a trabalharem, a funcionarem melhor. Todos estavam com a garrafinha d'água. E a partir daí, a gente começou, eu comecei a trabalhar exatamente diversas palestras, de diversas maneiras de conscientização para mudança de comportamento, mas primeiramente conscientizando através da mente. Porque eu psicoeducando a minha mente, eu começo a conscientizar ao meu cérebro que aquilo me faz bem ou não.
O que determinado alimento vai produzir aqui dentro do meu organismo? Saúde ou doença? Né? Eu comendo muitos alimentos que são gordurosos, eu vou estar entupindo as minhas artérias, deixando tudo cheio de gordura, ou eu vou comer alimentos que sejam mais saudáveis? Eu vou estar com meu colesterol alto, ou eu preciso estar com meu colesterol dentro do seu limite? Consumindo açúcar, eu ia estar ali podendo estar diabética, que eu já tinha mãe e irmão que eram diabéticos tendo uma tendência, ou eu ia ter uma saúde melhor utilizando um açúcar demerara, ou não usando açúcar em nada. Gente, foi lindo. Foram anos de muitos cuidados naquele grupo com mulheres, que foi maravilhoso viver bem. E por que eu tô falando isso, Gisele? O que tem a ver com sonho? Era o meu sonho emagrecer. Era o meu sonho ter saúde. Era o meu sonho poder subir de bicicleta e andar sem sentir falta de ar, sem me sentir mal. Quem é obeso sabe o quanto que a gente se sente indisposta, cansada. Claro, seu corpo está todo inflamado. A disposição é muito menor. É o seu corpo carregando um sobrepeso que vai te sobrecarregar todos os outros órgãos. E aí, esse grupo de mulheres do Viver Bem, durante muito tempo, foi a realização de um sonho para muitas mulheres e para mim, com o objetivo de emagrecer. Mas não era para poder ter o corpo de 20 anos, mas era para poder ter saúde e ter o corpo que eu me sentisse feliz. Então é sobre isso. O que te faz feliz? Qual é o seu sonho? Qual o seu objetivo que você tem hoje de vida? Muitas das vezes você pode chegar para mim e falar: Gisele, eu já não tenho mais vontade nem de viver. Eu não tenho motivo para viver. Eu não tenho sonho nenhum. Muitos pacientes chegam no meu consultório com depressão profunda ou severa e falam para mim, e eu pergunto: qual é o teu sonho? Nenhum. Eu não tenho mais sonho. Eu não tenho por que estar aqui nessa terra. Eu não tenho objetivo. Eu não tenho mais vontade de estar vivendo. E isso é de extrema profundidade, essa falta de um propósito de vida. Você que já assistiu Zonas Azuis, que é um programa muito bom, com 3 ou 4 episódios, que estava na Netflix, eu não sei se ainda está, que muitos pacientes meus eu dei para assistir. Então, assim, aqueles idosos de 100 anos de idade que andavam a cavalo, que estavam ali com uma vivacidade, com uma energia, fazendo sua comida, arrumando sua casa, fazendo atividade física, sentando, levantando. Então eu pergunto para você hoje, você que está aí, qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito de vida? Se você hoje está sem um propósito de vida, tá? Eu posso, junto com você, nessa caminhada, descobrirmos esse teu propósito de vida, esse teu sonho a ser realizado. Se hoje você tem sonhos que ficaram para trás, sonhos que estão engavetados, vamos arrancar a poeira desses sonhos. Vamos tirar ele da gaveta. Você sonha em ser médica? Sonha em ter um filho, um casamento? Você sonha em casar? Sonha em ter um namorado? Uma faculdade? Você sonha em ter uma saúde melhor? Você sonha ter uma inteligência emocional melhor? Eu estou aqui, Gisele Sodré, neuropsicóloga, para ajudar você a trilhar essa estrada, esse caminho, juntas, para que você consiga realizar o seu sonho e ter o seu Kenai, ter o seu propósito de vida. Porque quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um propósito e a gente consegue estar com força o suficiente, com autoestima elevada, com as emoções bem trabalhadas, com o autoconhecimento de si próprio e do seu próprio corpo,
Você consegue chegar lá naquele objetivo que você traçou para você. Por isso que eu estou aqui para falar com você hoje, aqui no Papo Cabeça. Se você tem um sonho que está engavetado, que está guardado, vamos juntas tirar essa poeira dele. E se você está com muito medo de não conseguir realizar, de não ser capaz de conseguir realizar esse sonho, hoje eu digo para você que você é capaz de realizar esse sonho. Você é capaz de colocar em prática aquilo que você deseja, com consciência mental, jogando para o seu cérebro essa positividade da psicologia positiva, dizendo: eu posso, eu consigo realizar esse sonho. Então, assim, se você hoje tem um sonho e você está frustrado porque não conseguiu entrar para a Marinha, como um dia eu sonhei, é porque às vezes nossos objetivos são outros. E a gente não coloca meta realmente e foco naquilo que realmente você quer alcançar. Porque se você tem um sonho, se frustra, mas você não colocou na mente, no corpo, na alma, com foco e objetivo de você conseguir aquilo, realmente trilhar esse caminho do sonho vai se tornar um pouco mais complexo. Mas eu hoje estou aqui como psicóloga, como neuropsicóloga, para ajudar você a trilhar esse caminho desse sonho, a realizar esse sonho, a encontrar o seu Kenai, a encontrar o seu propósito de vida, a reacender a chama desse sonho que estava adormecido, o que você sempre achou que não tem como conseguir realizar. Tudo é possível, desde que você se proponha a realmente fazer com que aquilo aconteça. Você tenha foco e determinação. Lembra do FFD? Eu falo muito o tempo todo sobre foco, força e determinação. Foco, fé e determinação. É foco, fé, sabe? E Deus na sua vida. Ou seja lá qualquer outra energia que você acredite, que você creia. A sua fé é importante. Então hoje eu quero falar para você exatamente isso. Qual é o seu sonho? O meu lá atrás, quando eu estava obesa, era sair da obesidade, era ter saúde. Porque aos 30 anos de idade eu não sabia que eu estava na perimenopausa. Mas mesmo assim, eu corri atrás, eu criei um grupo onde eu ajudei a mim e a muitas mulheres, que no final do ano, eu vou contar para vocês, desse ano que a gente, do primeiro ano do grupo do Viver Bem, nesse primeiro ano, que eu já tinha dado palestras em vários lugares, na praia, na academia, nas igrejas, em vários outros lugares, a gente pôde fazer uma festa de fim de ano somente com coisas naturais. Gente, foi fantástico. Suco de cajá. Oh, que delícia! Sem açúcar. Suco de caju. Bolos, tortas sem glúten. Pastel feito na air frying. Rabanada no forno ou na air frying. Então foram alimentos saudáveis, frutas, salada de fruta, foram alimentos saudáveis em que impactou a vida daquelas mulheres que elas poderiam alcançar aquele objetivo do emagrecimento, aquele sonho de um corpo melhor, de um corpo em que ela se olha e fala: ai, eu estou satisfeita com o meu corpo, eu tô me sentindo feliz com o meu corpo, eu estou me sentindo saudável, né? Eu estou com saúde e eu estou feliz porque eu estou com saúde. E o meu amigo Marcelo, na época, até esteve no grupo, ficou maravilhado com tanta produtos naturais, saudáveis e gostosos. É possível emagrecer comendo bem, comer comida de verdade, saborosa. E o Viver Bem fazia exatamente isso. Esse grupo de mulheres que tinham um Kenai, eles tinham um propósito, elas tinham um objetivo de vida,
junto com o meu objetivo de vida, meu propósito de emagrecimento, eu consegui ajudar muitas outras mulheres. E eu posso ajudar você. E eu posso auxiliar você também no teu sonho a achar o seu Kenai, o seu propósito de vida, o seu sonho. E se você já tem e você está sem coragem de seguir adiante, eu posso estar com você trilhando esse caminho. Então, o papo de cabeça de hoje foi exatamente isso. Um papo curto, direto e objetivo. Se você está passando hoje por esse momento, uma autoestima baixa, tá frustrada, tá desanimada, tá sem foco, sem determinação, seus sonhos estão frustrados, parados, me procura aqui, manda uma mensagem, fala comigo, vamos conversar. E se esse vídeo fez sentido para você, que conhece uma mulher que está passando por isso, encaminha para ela esse vídeo para que a gente possa impactar muitas vidas como eu impactei em viver bem. Ó, um beijo grande e até o próximo Papo Cabeça.